bem, o nosso tema, o que uma criança precisa para ser feliz. Crianças, vocês já pensaram nisso? O que uma criança precisa para ser feliz? Nessa semana, o Dia das Crianças, é feito muita coisa para as crianças, não é verdade? Festas, né? Algumas igrejas fazem festas, no bairro tem festa, na escola às vezes tem festa. Então tem música, tem danças, tem brincadeiras, tem doces, tem presentes, tem história, tem amigos, comida e tantas coisas que as crianças gostam. Vocês gostam dessas coisas que eu falei? Tudo é bom, não é verdade? Tudo é coisa que criança gosta. Mas será que essas coisas é que fazem uma criança feliz? A gente sabe que isso agrada, a criança gosta, né? Eu tenho uma surpresinha para vocês no final, mas vocês precisam acompanhar a história para poder ganhar essa surpresa, tá bom? Então, será que essas coisas é que fazem uma criança feliz? Ou são outras coisas? Será que a grande maioria das crianças tem sempre acesso a essas coisas boas? A festas, comida, doce e tudo aquilo de bom que acontece no dia da criança? Na realidade, nem sempre. Será que a maioria das crianças são felizes? A felicidade das crianças depende delas, do que elas fazem ou não? Então, são algumas perguntas que vamos responder no nosso estudo de hoje. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, né, assim: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então existe um relacionamento muito importante nesse mundo, a criança e seus pais. E os pais têm responsabilidades diante de Deus que nós vamos depois ver, tá bom? Agora, eu quero descobrir com vocês, crianças, hoje, né, a resposta para essa pergunta: o que uma criança precisa para ser feliz? E eu quero descobrir com vocês 5 segredos de uma criança, para uma criança ser feliz. E eu quero ver só quem vai guardar esses 5 segredos que nós vamos descobrir. Deixa eu pegar aqui o meu trocador de slide. Está ficando para trás os slides. Muito bem, então aí está o versículo. E a pergunta é: o que uma criança precisa para ser feliz? E juntos nós vamos descobrir a resposta para essa pergunta, tá? Então são 5 segredos para uma criança ser feliz, tá? E segredos que nós vamos descobrir essa noite, tá bom? Então, vocês já sabem quais são esses segredos? Acho que não, né? Então vamos descobrir, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas ou algumas pistas para vocês descobrirem esses segredos. Vocês gostam de descobrir segredos? É coisa interessante, né? Então hoje à noite nós vamos descobrir 5 segredos para uma criança ser feliz. E o primeiro segredo, primeira pista, está aqui nesta imagem. Nós estamos vendo uma criança, né, em cima da piscina. Mas por que ela não cai na água? Uma rede de proteção, né? Então o primeiro segredo começa com a letra P e vocês já descobriram, né? Uma criança, para ser feliz, ela precisa de proteção, né? Nós temos um exemplo bíblico disso. Nós temos o exemplo dos pais de Moisés. Moisés vivia com o povo de Israel lá no Egito. Eles eram escravos. Na verdade, Moisés não tinha nascido ainda. Mas os pais dele se casaram, a mãe de Moisés ficou grávida, e quando ele nasceu, havia um decreto do faraó para matar todas as crianças que fossem meninos. Eles não queriam que o povo de Israel se multiplicasse. Então matavam todos os meninos, jogavam no rio. Mas os pais de Moisés esconderam a criança. Eles esconderam o nenezinho, até que o nenezinho foi ficando grande, chorando cada vez mais alto, e eles começaram a ficar com medo de morrer. E então eles fizeram um cestinho, né? Eles
impermeabilizaram aquele cestinho e levaram lá no rio, porque era um costume de fazer isso, para que a criança fosse achada por uma família egípcia e fosse tratada, fosse cuidada, fosse salva da morte. Então os pais, eles protegeram, eles esconderam, depois fez o cestinho, mas não abandonaram o cestinho. A irmã de Moisés ficou vigiando para ver o que ia acontecer. E a filha de Faraó viu o cestinho, foi lá, pegaram a criança, e a irmã de Moisés ofereceu então para a própria mãe, né, criar aquela criança, aquele nenê. E a filha de Faraó concordou, e então Moisés foi salvo, porque os seus pais protegeram Moisés. Pais, para uma criança ser feliz, ela precisa de proteção. Crianças precisam ser protegidas, em primeiro lugar, de pessoas más. Nós vivemos num mundo perigoso, né? O nosso mundo não ama as crianças. Na verdade, Satanás também não ama as crianças. Sabe por que Satanás não gosta das crianças? Uma razão muito simples, que cada criança foi feita à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então Satanás não gosta, porque quando nasce uma criança, é mais alguém que está refletindo a imagem de Deus nesse mundo. Por isso Deus disse para o homem: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Então o ser humano, quando ele conhece Deus, ele manifesta a glória de Deus. E é por isso que o diabo não gosta das crianças. Homens maus, pessoas más, também não gostam dos meninos, das meninas. O nosso mundo, que é controlado por pessoas más, pessoas que não conhecem Deus, então cometem muitos crimes contra as crianças. Nós sabemos que existem milhões de crianças que sofrem abusos, são maus tratos, falta de comida, falta de remédio, falta de roupa, falta de um lugar para morar. Muitas crianças sofrem psicologicamente porque passaram por traumas familiares. Crianças que vivem perturbadas por humilhações, privações de ordem emocional. Outras crianças sofrem a separação dos seus pais. Os pais hoje não estão preocupados com as crianças. Separam-se, casamentos são desfeitos por qualquer razão. E as pessoas que mais sofrem, levam marcas para o resto de suas vidas, são as crianças. Crianças precisam ser protegidas. Há crianças ainda que são até vendidas como escravas, aliciadas para a prostituição, para a pornografia e tantas outras coisas, até para tirar órgão e vender órgão da criança. Crianças dos nossos dias ainda são encontradas nas esquinas, mendigando, pedindo comida, pedindo dinheiro. Milhões de crianças são abortadas todos os anos. Elas precisam de proteção do mundo mau. Crianças precisam também ser protegidas dos próprios pais, que muitas vezes são inconsequentes, são negligentes e não cuidam das crianças como deveriam cuidar. Muitas crianças não convivem com os pais. São criadas em escolinhas, são criadas em creches, por estranhos, por parentes, e simplesmente não têm relacionamento com seus pais. Então as crianças sofrem este abandono, morando dentro da casa dos pais, não têm relacionamento com eles. Outras vezes têm que competir com uma coisa chamada celular. E muitas crianças não têm 10% do tempo que o pai gasta com o celular, ele não dá para os seus filhos. E as crianças ficam carentes de atenção, carentes de afeição e sofrem terrivelmente. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso celular. Nós é que controlamos o celular. Ele não pode nos controlar. Amém ou não? Então, é um instrumento muito valioso, tem muitas utilidades, mas ele pode controlar, dominar e atrapalhar
a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento conjugal, familiar com os nossos filhos. Mas é pior que alguns pais, para resolver esse problema dos filhos quererem atenção, dão o celular para o filho. Então o filho aí se entretém também com o celular, mas o resultado disso é que as crianças estão crescendo debaixo de vários traumas, eles estão sendo expostos a todo tipo de influência, eles não estão sendo protegidos pelos seus pais. Há pais que deixam estranhos tomando conta das crianças, e é por isso que acontece tanto abuso, tanta coisa ruim dentro das famílias. Crianças precisam ser protegidas delas mesmas. A Bíblia tem um versículo que diz assim, Provérbios 22:15. Precisam ser protegidas delas mesmas. Diz lá, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. As crianças são pecadoras. A estultícia está no coração da criança. Ela tem uma tendência para o mal. Mas ela precisa de um remédio. A Bíblia diz que a disciplina afugentará a estultícia do coração, a loucura do coração da criança. Mas sabe o que muitos pais fazem? Deixa a criança fazer tudo o que ela quer. E aí então a estultícia, a falta de sabedoria da criança se externa, se expõe, e a criança fica perdida sem saber fazer o quê? Criança precisa ser protegida dela mesma através de instrução e disciplina. E só os pais podem fazer isso. Mas vamos em frente. Então, o primeiro segredo qual é? Não é a piscina. Proteção. Lembrou da piscina, né? Muito bem. O segundo segredo. Todo mundo sabe, né? Esse foi fácil, né? Começa com a letra A, é amor, não é verdade? Criança precisa de amor. A música que nós cantamos, ela fala isso. E é uma coisa tão óbvia que não existe na Bíblia um mandamento específico que os pais têm que amar os filhos. Porque é uma coisa tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, que não tem um versículo específico para isso. Diz que nós temos que amar o próximo, né? E aí, qual é o próximo mais próximo? A nossa família, não é verdade? Nosso cônjuge e logo depois os nossos filhos. Muito bem, amor. Outro exemplo bíblico, o pai do filho pródigo. A palavra pródigo significa gastador, esbanjador. Então, era um moço, um rapazinho, e ele queria conhecer o mundo. Ele falou para o pai, pai, eu quero metade da herança que o senhor vai me dar um dia. Eu quero uma antecipação. Eu quero um adiantamento. Só me dá metade da herança, só isso que eu quero, viu? Só metade de tudo que o senhor tem, o senhor dá para mim e eu vou curtir a vida. E ele saiu, viajou e gastou todo aquele dinheiro fazendo uma porção de bobagens e coisas erradas. Mas um dia ele se descobriu sem dinheiro, com fome, só arrumou um emprego para cuidar de porcos. E ele queria comer a comida que os porcos estavam comendo. Daí ele lembrou do pai. Puxa, meu pai é fazendeiro. Eu dei o maior furo com ele, pedi o dinheiro da herança, gastei tudo em bobagem, mas meu pai é um homem de Deus, o meu pai me ama. Ele lembrou do pai e ele voltou. E sabe o que aconteceu? Quando ele chegou em casa, o pai correu, abraçou, porque o pai o amava tremendamente. O pai o perdoou, embora ele tivesse feito um monte de coisas, tivesse decepcionado o pai. Ele não era aquele filho que o pai queria, mas o pai o amou assim mesmo. Isso nos ensina algumas lições, meus queridos, Para ser feliz, as crianças precisam de pais que as amam de verdade, que fazem sacrifícios, que nunca desistem. Aquele pai nunca desistiu do seu filho. Talvez você tenha um filho que já abandonou o lar, talvez o seu filho esteja envolvido com drogas, talvez ele fez um monte de coisas e trouxe tantas decepções. Mas Deus ainda quer que você continue amando aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança, com o amor de Deus. Amém?
As crianças precisam de pais que as aceitem como são. É fácil você amar uma criança que é considerada bela, uma criança que tem saúde, uma criança que se destaca na escola, nos esportes, tira boas notas e é um orgulho em todos os sentidos para os pais. Mas nem todas as crianças são assim. Há crianças que não são tão belas, que não se destacam tanto. Há crianças que não tiram boas notas, têm dificuldades de atenção. Mas mesmo assim, o pai deve amar essas crianças, amém? Nós não podemos rejeitar os nossos próprios filhos, porque são diferentes, porque não são aquilo que nós queríamos, porque não atende a nossa expectativa, porque Deus que os fez, tem planos para a vida deles, amém? Deus os ama, Deus quer que nós os amemos também. Não podemos, não devemos ter filhos prediletos. Nós temos vários exemplos na Bíblia, né? De famílias lá nos patriarcas que tinham o filho predileto. E sabemos tantos problemas que isso trouxe. Então, nós vamos para o terceiro segredo. O primeiro, proteção. O segundo, amor. O terceiro agora, né? É uma coisa que acontece na escola, tá? É a letra I, começa com a letra I, né? O que uma criança recebe na escola? Instrução. Olha como vocês são inteligentes, hein? Que coisa, hein? Olha aí. Instrução. Pais, crianças precisam de proteção, de amor e de instrução. Eles vêm ao mundo como uma página em branco. E os pais vão escrever ali as primeiras lições. As primeiras instruções devem ser escritas pelos pais. Veja o que a Bíblia diz: ensina a criança, pai, no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Então crianças precisam aprender, e as pessoas que Deus colocou na vida delas, pessoas especiais, são seus pais. Eles têm todo o interesse em que seus filhos realmente aprendam as boas lições da vida. Então a criança precisa ser instruída. Bom, o que é que diz a lei? A lei diz que toda criança tem que estar matriculada numa escola. Sabia que se você é pai, não matricular o seu filho na escola, você vai ser enquadrado. Mas a realidade, meus queridos, é que existe essa necessidade da criança ser instruída. Infelizmente, aquilo que é obrigado a fazer, as crianças têm que ser matriculadas na escola, mas infelizmente a escola não está ensinando hoje para as crianças o que ela devia ensinar. Pelo contrário, ela quer assumir o papel dos pais, que são os principais responsáveis pela instrução, e começa a ensinar coisa errada. Hoje você manda o seu filho para a escola, eles vão ensinar para o seu filho ou para a sua filha que eles podem escolher ser menino ou menina. É eles que escolhem, não foi Deus que escolheu, não foi Deus que fez assim, eles é que escolhem. E o pior é que muitos estão escolhendo ser o contrário do que biologicamente são. A escola está ensinando hoje a ideologia de gênero, a escola está ensinando hoje o feminismo, a ideologia marxista e um monte de bobagens que estão colocando na cabeça das crianças. A escola ensina a criança a ligar e denunciar o seu próprio pai se ele der uma palmada nela. A escola ensina isso, sabia? O seu filho a denunciar você se você der uma palmada na criança. Aonde estamos vivendo? O que as escolas estão fazendo? Crianças precisam ser instruídas, mas elas precisam ser ensinadas no lar. É no lar, na família, que a criança recebe os verdadeiros valores que farão a diferença na vida dela, que vão dar a ela uma formação moral e espiritual sadia, que vão fazer das nossas crianças um sucesso diante de Deus. Amém? E os 10 primeiros anos são os mais importantes. Eu desafio vocês que são pais a dar tempo para os seus filhos. Às vezes é melhor ter uma vida financeira, uma vida material mais simples até, mas investir na vida dos seus filhos. Dar tempo para eles.
Eles precisam desse tipo de instrução. O culto doméstico, aquele cultinho em casa, que a gente lê a Bíblia, a gente ora. Eu lembro quando era criança, minha avó morava com a gente, e a gente fazia o culto doméstico. Minha mãe, minha avó, meus irmãos, a gente fazia todos os dias. Nós lemos o livro de Salmo todinho, várias vezes. Nós lemos o Novo Testamento inteiro, né? E sabíamos quase todos os hinos do cantor cristão de cor. De tanto que a gente cantou. Uma bênção, um culto em casa. E nós aprendemos tantas coisas. Aprendemos a orar, aprendemos a ler a Bíblia, aprendemos a temer a Deus, aprendemos a obedecer nossos pais e avós. Por quê? Porque o ensino no lar faz a diferença. No lar nós vemos também o ensino vivo, na vida e no exemplo dos nossos pais. Os nossos pais nos instruem através do exemplo. E eu quero desafiar você, pai, a ser um exemplo para os seus filhos. Há pais hoje que são um mau exemplo. Há crianças que estão indo para as drogas, as crianças que estão revoltadas, que são recalcadas por causa dos pais. Os pais são um mau exemplo, vivem brigando, vivem aos berros, vivem se agredindo. Pais que usam drogas, pais que são infiéis ao seu cônjuge e tantas outras mazelas que as pobres crianças têm que assistir dentro dos seus lares. Crianças precisam de instrução. Elas precisam ser ensinadas, elas precisam aprender dentro do lar. E esse foi o terceiro segredo, instrução. Agora vamos para o quarto segredo. Olha aí, tá? O quarto segredo começa com a letra S. A Bíblia nos ensina o caminho da salvação. Acertaram, parabéns, olha. Tem muito adulto que estava pensando, né? Que S é esse? A criançada matou na hora. A Bíblia nos ensina o caminho da salvação. Então as crianças precisam de salvação. Nós temos um versículo bíblico em Marcos 14, 10, 14, 6. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. É Jesus que fala, né? Ali estava acontecendo uma história. Jesus parou num lugar e o pessoal começou a trazer crianças para Jesus orar, pôr as mãos, abençoar. Mas o que aconteceu? Os discípulos acharam que aquele pessoal estava incomodando Jesus. Não, Jesus parou de viagem aqui para descansar, agora vocês estão trazendo esse monte de crianças para Jesus aqui abençoar. E eles tentaram impedir. O pessoal, não, volta outra hora, vai embora. Jesus disse, deixai, Jesus os repreendeu e disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. É interessante esse versículo. Às vezes as pessoas acham que as crianças, eles já estão salvos. Eles não precisam ser salvos, não precisam ser evangelizados, porque dos tais é o reino de Deus. Então já vão para o céu. A criança já vai direto para o céu. Queridos, não é isso que o contexto e o versículo está dizendo. A palavra de Deus diz, no verso seguinte, o seguinte. Veja comigo lá, Marcos capítulo 10. Rapidinho, só uma coisa que é interessante para a gente não ficar com uma ideia errada desse texto. Muitas pessoas acham, não, a criança não precisa evangelizar, ele já tem o reino dos céus, né? Mas veja só, ele diz no versículo 15, Jesus arremata no versículo 15, ele diz, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Precisa receber o reino de Deus como menino, mas precisa receber o reino de Deus. Não é automático, a criança não é salva automaticamente, ela precisa ouvir o evangelho, e ela precisa aceitar Jesus. Quando ela aceita Jesus, ela aceitou o reino de Deus, e para isso ela precisa ser humilde. Por isso que a Bíblia diz que as pessoas precisam ser humildes como as crianças, porque aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, então as crianças são o modelo, as crianças são o exemplo para nós, que somos adultos, que somos cabeça dura, coração duro, e não abrimos o coração para Jesus. Quantas crianças aqui já aceitaram Jesus como Salvador? Levanta a mão. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração, ser o seu Salvador? Olha aí. Tá?
Eu sei que muitos adultos também, já pode baixar a mão. Eu sei que muitos adultos aqui já tomaram essa decisão. Mas talvez você ainda não entendeu o que as crianças já, na sua humildade e simplicidade, já entenderam. O plano da salvação, vocês conhecem os sinais do plano da salvação? Positivo. Deus me ama e quer me dar vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, repitam comigo, crianças. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles já aprenderam. Depois, a segunda coisa, o dedo indicador que mostra o erro na vida dos outros. A gente vive mostrando, indicando, olha, você fez isso comigo, você fez aquilo. Faz lembrar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Repita aí, crianças. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos pecadores. As crianças entendem isso. Apesar de serem pequenas ainda, elas sabem que fazem coisas erradas. Elas mentem, elas pegam o brinquedo da outra criança e roubam, levam para casa, não devolvem as coisas e fazem uma porção de coisas erradas. Elas sabem que são pecadores. Deus me ama, eu sou pecador. Cristo morreu por mim no lado de 2 ladrões. Cristo morreu pelos meus pecados. A Bíblia diz que Cristo morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar até Deus. Ele morreu no nosso lugar, ele foi o nosso substituto, ele levou o nosso castigo pelo nosso pecado, ele pagou o preço, e então Deus pode nos perdoar, porque o castigo que vinha sobre nós foi lançado sobre Jesus, e ele já fez tudo para você ter o perdão dos seus pecados, ele já pagou o preço. Você só tem que fazer uma coisa: receber Jesus. É o dedo. Agora, depois do dedo médio, vem o dedo anelar, que é o dedo do anel. Quando você coloca o anel, já viu quando o noivo coloca o anel na noiva? Crianças, vocês já viram casamento? Quando o noivo coloca o anel na noiva? Já viu? O que o noivo fala para a noiva? Eu te recebo como legítima esposa. E ela pega, coloca no dedo dele e diz: eu te recebo como meu legítimo esposo. Sabe o que o dedo do anel nos faz lembrar? Que precisamos receber esse Jesus que morreu por nós na cruz. É só receber. Ele já fez tudo. Ele já pagou o preço. Está tudo pronto. Nós temos que receber Jesus pela fé como nosso único e suficiente Salvador pessoal. A Bíblia diz que Cristo veio para os seus, o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você coloca o anel, você recebe Jesus como Salvador, você se transforma num filho de Deus. Sabe o que o pai do filho pródigo fez com ele? Depois que ele voltou arrependido para casa, o pai pôs o anel no dedo dele. Sabe o que o pai queria dizer? Você ainda é meu filho. Eu amo você, eu perdoo você, eu te recebo de novo como meu filho. E é isso que Deus faz quando você recebe Jesus como seu Salvador pessoal. Você recebe Jesus, você passa a ser filho do Pai. Embora você foi rebelde, você o abandonou, você fez tanta coisa ruim que desagradou a Deus. Mas se você voltar e você receber Ele como seu Pai, Ele vai receber você como seu filho. E você se torna um filho de Deus. E sobrou só o dedo mínimo, O dedo mínimo faz o quê? Lembrar o quê? Um bebezinho, que começou uma nova vida. Quando você recebe Jesus, você se torna uma nova criatura. A Bíblia diz lá, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você recebe Jesus, Ele apaga o seu passado. Começa tudo de novo, uma nova vida, amém? Uma nova vida, você pode ter a idade que tem, mas se você aceitar Jesus, Ele perdoa o seu pecado e te dá uma nova vida, amém? As crianças
precisam ouvir essa salvação, elas precisam ser evangelizadas. As crianças não precisam de religião, as crianças precisam de Jesus. Há tantas crianças aí envolvidas em religiões e até mesmo em seitas. Há crianças que frequentam até igrejas evangélicas, mas elas ainda não conhecem Jesus. E é isso que elas precisam. Queridos, existem milhões de crianças que ainda não ouviram a mensagem da salvação. Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu o recebo, sou uma nova criatura. E esse é o papel de pai e mãe, ganhar os seus filhos para Jesus. Irmãos, nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. O mundo invadiu os nossos lares, é pela televisão, é pelo computador, é pela internet, é as más influências na escola e os nossos filhos estão se perdendo. Eu conheço filho de crente que é travesti, eu conheço filho de crente que é prostituta, eu conheço filhos de crente que estão nas drogas, há muitos filhos de crentes na cadeia. O que aconteceu? Os pais, a princípio, levavam para a igreja, mas levar para a igreja não salva ninguém. Gato que nasce em garagem não é automóvel. Seu filho pode nascer dentro de uma igreja, mas ele pode se perder dentro da igreja se ele não for salvo, se ele não entregar a vida dele para Jesus. Então, nós confundimos. Achamos que se levar a criança para a igreja está tudo feito, está tudo pronto. Não. A responsabilidade não é da igreja, a responsabilidade é dos pais de ganhar os seus filhos para Jesus. Amém ou não? Amém. E o que é que nós estamos fazendo? Muitos pais estão aí querendo conquistar tanta coisa na vida, mas estão perdendo o mais importante. O que eles estão perdendo? Eles estão perdendo o maior tesouro que existe nesse mundo. Sabe qual é o maior tesouro que você pode perder nessa vida? Não é a sua casa, não é o seu emprego, não é a sua saúde. O maior tesouro que você pode perder são os seus filhos. E nós estamos perdendo os nossos filhos na questão espiritual. Ou eles se desviam na infância por causa do nosso mau exemplo. Tem muito pai que dá mau exemplo para o filho. Chega domingo de manhã, a criança fala: pai, hoje é domingo, vamos para a escola dominical. Ah, vai dormir, menino, estou cansado, domingo que vem você vai. A criança vai lá triste, ele quer ir na escola dominical, ele quer ouvir a palavra de Deus, mas o pai não quer. O pai quer jogar futebol, quer assistir filme, quer assistir Fórmula 1, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer ficar no computador, no celular, mas não tem tempo para levar o filho na igreja. A criança faz isso uns 4, 5 domingos, o pai não leva, depois a criança não quer mais. Meu pai não vai, também não vou. Meu pai não vai, por que eu tenho que ir? A criança desanima e o pai desvia o seu filho dentro do lar. Há outras crianças que se desviam na adolescência. Os pais não levaram eles para a igreja. Quando chega adolescente, ele arruma a sua patota, a sua turminha, e ele vai com esses amigos, e os amigos o levam para o mundo. Se ele não desviar na adolescência, aí chega a faculdade. Ele chega lá na faculdade, todo animado: eu vou ser um doutor, eu vou sair com um diploma daqui, vou ser um bacharel. Aí chega lá e ele é doutrinado pelos professores no marxismo, no ateísmo. E ele sai da faculdade como bacharel, mas o que adianta? Ele é um ímpio, ele é um ateu, ele não acredita mais em Deus, não acredita mais em nada. Marxista, os valores totalmente deturpados. E nós estamos perdendo. Queridos, se você for na Inglaterra hoje, Inglaterra era um país conhecido como o país das missões, dos missionários, grandes pregadores. Lá na Inglaterra hoje, 5% só da população vai nas igrejas. Sabe o que aconteceu com as igrejas? As igrejas, muitas delas estão vazias. E seus prédios foram vendidos. Estão sendo usados para outras coisas. Estão sendo usados para bibliotecas, para mesquitas, danceterias e até bares e restaurantes. Sabe o que aconteceu na Inglaterra? Eles perderam uma geração. E o que separa a igreja de Cristo da extinção é uma geração. Se nós perdemos uma geração, a igreja,
as igrejas fecham. Por quê? Porque as crianças não são salvas, não há adolescentes, não há jovens, não há famílias, as igrejas fecham. Mas eu estou preocupado, embora a gente se preocupe com o nosso país, com o nosso mundo, cada um de nós é responsável pela sua família, amém? E é com isso que nós temos que nos preocupar. Se cada um ganhar os seus filhos, então, nós podemos fazer a vontade de Deus. Então, qual era o primeiro segredo? Proteção. O segundo, amor. O terceiro, instrução. Já vimos o quarto, qual era? Salvação. Então vamos recapitular. Os 4 segredos, olha aí. Proteção, amor, instrução e salvação. E aqui está a pista para o 5º segredo. Está ali, ó. Uma coisa diferente que está ali. É a pista para o 5º segredo para uma criança ser feliz. Isso, já acertaram. Aqui, ó, paz, né? Proteção, amor, instrução e salvação formam aqui na vertical a palavra paz. E o 5º segredo são as pessoas mais importantes na vida de uma criança, que são os pais. Olha aí, né? A criança, para ser feliz, precisa de paz. Né? Então, os pais são a coisa mais importante na vida de uma criança. Aí Deus falando aos pais diz, olha, não provoque a ira os vossos filhos. Como é que o pai provoca a ira para o filho? Deixando o filho crescer sem nenhuma instrução, sem nenhuma disciplina. E a criança sem instrução, sem disciplina, ela se torna rebelde. E é por isso que muitas crianças hoje vivem na rebeldia. Os pais, não é que a criança não tem pais, às vezes não tem mesmo. Outras vezes os pais não exercem o seu papel. Então, nós precisamos de pais que deem proteção, amor, instrução, salvação e, acima de tudo, pais que estejam presentes. Não é pai que dê presente, isso nós temos, né? O pai não dá atenção, nunca está em casa, para agradar a criança traz um presente, traz um doce, uma guloseima, um presente, um videogame, uma coisa e tal. Gente, não é isso. As crianças precisam dos pais presentes em casa. Eles precisam conviver com seus pais. Sabe, tudo aquilo que nós falamos aqui no começo, as crianças gostam. A criança gosta de andar de bicicleta, não gosta? A criança gosta de ir na piscina, a criança gosta de pescar, a criança gosta de jogar videogame, mas sabe, tudo isso é mais gostoso quando elas fazem com seus pais. Não é mesmo? É gostoso fazer as coisas com os pais. Meu pai me levou para pescar, muitas vezes, ele gostava de pescar, e ele levava, e era tão gostoso fazer isso. Às vezes a gente assistia um filme juntos, às vezes ia para o jogo de futebol. Queridos, nossos filhos precisam de pais presentes, pais que convivem, que fazem coisas juntos, até mesmo coisas que são tarefas, que não são diversão. Às vezes lavar uma louça juntos é gostoso, quando nós fazemos com nossos pais. Crianças precisam de pais. Pais presentes, pais que são pais discipuladores, mentores dos seus filhos, que conversa, que explica, que ensina, que faz junto. Crianças precisam de convívio com os seus pais. Então, nós precisamos de pais que sejam pais com P maiúsculo, pais que sejam assumidos, que sejam destemidos, que protejam os seus filhos, que amem os seus filhos, que instruam os seus filhos e que levem a eles a salvação. Você é um pai assim? Criança é um ser dependente. Interessante. A felicidade da criança não depende dela, ela depende de outros para ser feliz. Ela é feliz não pelo que ela faz, porque ela pode fazer muito pouco, mas ela é feliz por aquilo que os outros fazem por elas. E esses outros, os principais, somos você e eu, que somos pais. Eu sou pai, graças a Deus, meus 2 filhos estão servindo a Deus.
Agora vem o netinho aí, a outra responsabilidade, porque os avós também têm responsabilidade com os netos. Mas veja só, a criança, acima de todas essas coisas, acima de todas as diversões, elas precisam do bem mais precioso, que é o quinto segredo, que são os pais. Então, repitam comigo: proteção, amor, instrução, salvação e os pais, que vão viabilizar todas essas coisas. Que tarefa, que desafio. Irmãos, as crianças precisam ser salvas. Eu quero aqui fazer vários desafios, né? Os pais é que vão facilitar a felicidade das crianças. Facilitar, são facilitadores que vão levá-los a Cristo. São mentores que vão dar a eles a formação que precisam para serem crianças felizes, crianças estruturadas, crianças que têm realmente a condição de ser um sucesso na vida em todos os sentidos. Em nome de Jesus, pais, cumpram a sua missão. Amém? Seus filhos podem ser felizes, sim, mas isso depende de você. E o mais bacana de tudo é quando uma criança, ela recebe isso dos seus pais, é como se fosse uma espécie de herança. Ela vai fazer isso de novo, quando ela casar. Ela vai fazer isso com seus filhos, né? Então, pais responsáveis não só produzem crianças salvas, abençoadas, felizes, mas também essas crianças um dia vão se tornar pais e vão repetir aquilo que aprenderam dentro de suas casas. Amém? Então, pais, salvem os seus filhos, cumpram a sua missão. Igreja, eu fiquei hoje emocionado de ver a irmã Cris chegando com as crianças aí. Isso é um desafio, irmãos. A escola dominical, a igreja, o cultinho do domingo à noite, não é só para filho de crente. A igreja tem uma missão. Existem milhares de crianças aqui no bairro. E muitas delas jamais vão pôr o pé aqui dentro. O que nós vamos fazer então, pastor? Fazer o que a irmã Cris está fazendo. Abra lá uma classinha bíblica na sua casa. Chama as crianças da vizinhança. Eles vêm sim. Muitos pais querem até que as crianças venham. Às vezes tem preconceito de vir na igreja. Mas lá na casa eles aprendem. E é o primeiro contato, é o primeiro passo para depois um dia eles aceitarem Jesus e até virem para a igreja. Nosso ministério, tivemos várias experiências assim. Nosso filho convidava a criançada para ir na igreja. Nós levávamos. Às vezes dava 2 viagens, 3 viagens até para levar a criançada para a igreja. Mas o resultado, crianças aceitaram Jesus. Crianças foram batizadas. Seus pais vieram para a igreja, aceitaram Jesus, foram batizados. Vidas foram transformadas. Valeu a pena? Claro que valeu. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma criança salva vale mais que o mundo inteiro. Amém? Muito bem, crianças. Vocês fizeram um bom trabalho, tá? Olha, nós podemos fazer clubes bíblicos. Pessoas podem ser treinadas para ensinar as crianças nas escolas. Sabe que há diretores de escola que querem professores ensinando a Bíblia na sua escola? Porque eles sabem quando os professores ensinam a Bíblia, as crianças mudam, o comportamento muda, a escola melhora. As portas estão abertas ainda para evangelizarmos. Crianças podem ser evangelizadas na rua, nos campinhos, em todo lugar. Uma festinha de aniversário pode ser uma oportunidade de evangelizar. Crianças precisam ser salvas e a responsabilidade é nossa. Eu creio, queridos, que nós temos algo precioso, que são as crianças, e não podemos perder essa geração. Amém? Você é pai, você está cumprindo a sua missão? As crianças já sabem o que precisam para ser felizes, mas alguém tem que fazer isso por elas, e esse alguém é você.